Oi, amor! Seja muito bem-vinda ao projeto da Bolsa Edit. Pode ter certeza que a Bolsa Edit vai te ajudar a vender com facilidade e ainda vai te ajudar a ter uma alta margem de lucro. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Essa aula é um oferecimento gratuito do meu curso Bolsas que Vendem. Daqui a 3 dias eu vou fazer uma live privada e vai acontecer a pré-estreia do novo Bolsas que Vendem Start. Somente para vocês que estão participando do projeto da Bolsa Edit. E eu vou te mostrar como que funciona todo o meu ecossistema para vender as bolsas consistentemente. E também eu vou mostrar como que eu faço para subir o meu preço de forma gradativa sem ter medo de perder a cliente. Eu não vou divulgar isso no meu Instagram e em nenhum outro lugar, somente para vocês que se cadastraram na Bolsa Edit é que vão ter essa condição especial de pré-estreia. Mas olha só, tu precisa permanecer no grupo porque é somente por lá que tu vai ter acesso a todos os detalhes e as novidades de como que vai funcionar. Caso tu saia do grupo, tu não vai ter mais acesso. Inclusive, vai ter sorteio do BQV Start e mais surpresas. Eu resolvi fazer esse projeto gratuito depois de ouvir muitas crocheteiras reclamando que estavam com muita dificuldade de vender e reclamando também que os preços dos materiais estão ficando cada vez mais caros, dando uma sensação de que como se elas estivessem pagando para trabalhar. Isso tá acontecendo contigo? Foi por esse motivo que eu criei o projeto da Bolsa Edit, porque eu entendo que realmente é difícil você vender uma bolsa de R$ 500 para uma cliente que nunca te viu na vida. No primeiro contato, a cliente vai ficar insegura mesmo. E aqui você pode perder a oportunidade de deixar a cliente conhecer o teu trabalho. Por isso, a Bolsa Edit que eu vou ensinar de graça tem a essência do meu jeitinho de vender. Vou te explicar como que eu fazia. Como eu sabia que era difícil vender um produto caro para quem ainda não me conhecia, eu pensei em facilitar o meu primeiro contato com a cliente. Foi então que eu comecei a produzir peças bem bonitas e encantadoras, porém com um preço acessível e seguro, para a cliente comprar sem medo e sem ter muito o que pensar. Só que tem um detalhe, não adianta tu baixar o preço das suas bolsas mais caras para tentar facilitar o teu primeiro contato com a cliente, porque aí nesse caso tu pode correr o risco de sair no prejuízo. A minha ideia foi criar bolsas econômicas, que fossem a porta de entrada do meu negócio. O objetivo dessas bolsas era para captar clientes novos todos os dias. Vou te dar um exemplo. Olha para a Bolsa Edit, percebe como fica muito fácil de vender essa peça por R$ 100? E quando for te sobrando dinheiro e confiança, tu pode ir aumentando o seu preço gradativamente. A grande vantagem é que, como ela é econômica, a maior parte do faturamento vai para o teu bolso. E quando eu tinha dinheiro no bolso, isso me dava segurança de vender as minhas outras bolsas que eram mais caras e exclusivas. Eu sei que te disseram que para vender você precisava do melhor fio do mercado, de vários acessórios dourados, que precisava fazer bolsas de luxo e vender caro. E isso não tá errado, mas gera uma grande barreira entre você e a sua cliente no primeiro contato. E foi com base nisso que eu criei a Edit. Ela é fácil de fazer, econômica, fácil de vender e vai te dar uma alta margem de lucro. Depois que você captar a cliente com a Bolsa Edit, o próximo passo é gerar uma relação com a sua cliente e continuar oferecendo as suas bolsas mais caras também para ela. Esse é um resumo de todo o meu ecossistema que eu vou te mostrar daqui a 3 dias. Se tu tem dificuldade de vender e captar clientes, fica de olho para não perder a live, que vai acontecer. Não esquece, é daqui 3 dias, tá? Um beijão, amor, recado dado, bora começar! Para fazer a bolsa Edit com fio residual de lycra, eu utilizei esta agulha aqui, que é de 4,5 milímetros, que é compatível com o meu fio. Ele tem mais ou menos 22 centímetros de espessura, certo? Então, eu utilizei esta agulha aqui, que é compatível, ó, ele cabe ali dentro da voltinha da minha agulha. Essa minha bolsa do fio residual de lycra, eu fiz laçada inicial, mais 30 correntinhas, e fiz o meu tapetinho com a altura de 22 centímetros também. Ela pesa em média 380 gramas. Para fazer ela em fio náutico, eu utilizei o fio 5/1 da Vanessa Maio na cor menta, tá? E também utilizei essa mesma agulha, que é a de 4,5 milímetros. Para fazer ela desse tamanho equivalente, eu fiz laçada inicial mais 36 correntinhas e depois subi ela por mais ou menos 23 carreiras e ela ficou com 22 centímetros também. Para fazer esse modelo aqui, que é o que a gente fez na aula, eu utilizei um fio de 100% poliéster na medida de 28 milímetros.
E para fazer a alça, eu utilizei esse fio aqui, que é polipropileno, que ele tem 3 milímetros de espessura. E para fazer a alça, a agulha que eu utilizei foi essa de 3,5 milímetros, que é compatível com o meu fio de polipropileno. A agulha que eu utilizei para fazer a nossa bolsa Edith da aula foi essa aqui, de 7 milímetros. Ela ficou com 24 centímetros de largura e de altura ela ficou com 19 centímetros, certo? Para fazer edit neste estilo carteirinha, eu fiz laçado inicial mais 28 correntinhas, subi por mais ou menos 22 carreiras. Vou tirar a medidinha dela aqui para vocês terem uma noção do tamanho. Ela ficou com 20 centímetros de largura e de altura ficou com 15 centímetros. Eu utilizei este fio aqui, que é o fio Glow, na cor Místico, da Fisher. E utilizei também esse fechinho aqui, que é o fecho do tigre, ó. Na hora de colocar essa parte de baixo aqui, eu dobrei, né? Bem no meinho aqui, dobrei e fixei por cima dessa dobra. E depois coloquei um tassel no meu tigrinho. Oi meninas, para começar a nossa bolsa Edith, eu vou utilizar aqui uma agulha de 7 milímetros e também um fio de 28 milímetros. E a gente vai começar fazendo a nossa laçada inicial, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a pontinha do meu fio que vem do rolo, vou passar por cima do meu dedinho indicador e por trás de todos os meus dedinhos, ó. Eu vou passar ela aqui por dentro da minha mão. Essa parte aqui é a parte que vem do rolo, certo? Então, eu vou com o meu dedão e o meu dedo do meio segurar esta pontinha aqui, ó. Ó. Segurei essa pontinha aqui. E essa pontinha aqui, ela vai ficar firme. Essa aqui, que é o fiozinho que vem do rolo, vai ficar mais soltinho na minha mão. Vou botar aqui mais na pontinha para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Com a minha agulha virada com essa pontinha para cima, eu vou inserir aqui dentro da minha mão, entre a minha mão e o fiozinho que eu estou segurando aqui, e vou jogar para fora, ó. Quando eu jogar para fora, aqui tem que estar soltinho, senão eu vou acabar fazendo força. Então, vamos lá. Com a pontinha virada para cima, inseri a minha agulha aqui dentro e vou jogar para fora. Agora, eu vou fazer um giro nela de 360 graus. E eu vou voltar a minha agulha para o lugar onde ela estava. Aqui nessa voltinha, eu vou segurar com o meu dedão e o meu indicador. E agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar o fio que vem do rolo e vou passar por dentro aqui, ó. E vou ajustar, formando um ezinho inicial. A gente vai utilizar também essa laçadinha inicial aqui para colocar pontinhos, então é importante que tu faça dessa maneira. Agora, eu vou colocar 28 correntinhas aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vou dar uma esticadinha nelas aqui, para elas ficarem bem no lugarzinho. E olha, quero mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo que a minha correntinha inicial, ela é bem soltinha? Ó, cabe até o meu dedinho aqui entre um nozinho e outro, entre um pontinho e outro. Por quê? Porque depois a gente vai preencher aqui com pontos baixos. E se a minha correntinha estiver super apertadinha, vai acontecer dela ficar arqueadinha, né? Ela vai ficar mais torcida. Então, para eu preencher depois o corpo da minha bolsa, né, que é em formato de tapetinho, para que ele fique bem retinho, essas correntinhas iniciais, elas precisam estar mais soltinhas. Caso tu não consiga fazer elas mais soltinhas, tu pode utilizar uma agulha de tamanho maior aí. Por exemplo, aqui eu tô usando uma de número 7, eu posso usar uma de número 8 ou uma de número 9, caso a minha tensão seja mais apertadinha. Aqui a gente vai trabalhar com a parte de trás da minha correntinha. A correntinha é formada por um Vzinho aqui na frente
e atrás ela tem uma laçadinha. Então, é nessa laçadinha de trás, na parte de trás do ponto, que a gente vai trabalhar. Nota que a minha agulha, ela vai entrar com facilidade aqui atrás, ó. Eu não vou fazer muita força para ela entrar, não vou ter que apertar, né? Ela vai entrar com fluidez aqui. É por isso também que é importante que o teu padrão de pontos aqui nas correntinhas iniciais seja mais soltinho, para não dificultar também o teu trabalho. Então, vamos começar. Aqui atrás, eu tenho aqui a minha primeira voltinha de trás, mas não é ela que eu vou utilizar, tá? Essa minha primeira voltinha aqui de trás é referente a essa minha última correntinha aqui, que ela vai ser a paredinha de subida do meu trabalho, do meu tapetinho. Então, eu vou na próxima e vou fazer um ponto baixo. Pulo a primeira, vou na segunda, insiro a minha agulha, busco o fio do rolo, dou a minha altura e faço um ponto baixo. Já vou ajeitar aqui para ela ficar bem certinha, ó. Ela tem que ficar nesse formato, mais quadradinho, ó. A lateral aqui, que é a minha paredinha de subida, e a frente do meu trabalho. Agora, eu vou fazer a minha primeira marcação, que é para sinalizar onde termina e onde começam as minhas carreiras, para eu não me perder. Então, eu vou tirar a minha agulha aqui e vou mostrar a estrutura do ponto primeiro para vocês. O meu ponto baixo, ele é formado por duas perninhas, ó. Uma perninha para o lado de cá e a outra perninha para o lado de lá, ó, um Vzinho, certo? Nós vamos trabalhar na próxima carreira com ponto baixo centrado do avesso e todas as outras sequencialmente também. Então, é importante que tu faça essas marcações para te não te perder. Ó, inseri a minha agulha no meio do meu Vzinho aqui e lá atrás, quando eu passar a minha agulha, uma perninha do ponto baixo vai ficar visível e a outra, como ainda não fiz o próximo ponto, ela ainda não está formada. Então, ó, aqui tem uma perninha e aqui eu não tenho outra perninha. Então, onde tá essa minha agulha aqui que eu passei lá pra trás, ó, é onde eu vou botar o meu marcador, ó. Vou passar exatamente no mesmo lugar onde está a minha agulha, ó. E vou fechar meu marcador. Caso tu não tenha marcadores, tu pode usar um clips, tu pode usar um fiozinho de uma outra cor, um grampo de cabelo, qualquer coisa já serve para te ajudar a fazer essa marcação. E agora eu vou continuar o meu trabalho. Sempre nessa alcinha aqui de trás, eu vou colocar um ponto baixo, até chegar lá do outro lado. Sem fazer nenhum aumento. E agora eu vou preenchendo aqui. Sempre cuidando, uma coisa muito importante, que é a altura do teu ponto, né? Se tu não quer que o teu trabalho fique com buraquinhos, aqueles vãozinhos que ficam entre um ponto baixo e outro, é importante que a tua altura ela esteja mais ou menos, ó, busquei o fio do rolo aqui, que ela esteja mais ou menos na altura do teu ponto anterior. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A minha altura tá mais ou menos na altura do meu ponto baixo anterior. Então, essa é mais ou menos a medida correta, certo? Isso vai depender também do teu padrão de ponto, né? Se é mais apertadinho ou mais soltinho. E a gente vai preenchendo. Soltar meu fio do rolo aqui. Esse é um padrão de ponto super simples, você só precisa ficar atenta mesmo às marcações de início e de final de carreira. Para que não tenha erro, que o teu tapetinho fique realmente com as laterais bem retinhas. Aqui a gente vai continuar. Até chegar lá na nossa laçada inicial. Ó, quando eu viro o meu trabalho de cabeça para baixo, digamos assim, aqui fica aparecendo o meu Vzinho, é como se tivesse as correntinhas aqui embaixo, ó, tá vendo? Virei ele ao contrário e fica aparecendo, é assim que tem que ficar. Que a gente tá trabalhando na parte de trás da correntinha. E ao longo do teu trabalho, se tu também tiver dificuldade de regular a tensão, regular a altura, tu pode substituir a tua agulha, assim como no início, né, para fazer as correntinhas iniciais, para elas ficarem mais folgadinhas. Tu pode substituir a tua agulha ou por uma agulha maior,
caso a tua tensão seja super apertadinha, ou por uma agulha menorzinha também, caso a tua tensão seja muito relaxada e muito soltinha. Vou continuar até a minha laçada inicial. E vou fazer aqui o meu último ponto. Ó, lá na minha laçada inicial, eu vou inserir a minha agulha e também vou fazer um ponto baixo. Aqui, essas marcações, elas ficam mais fáceis, tá? Como o nosso ponto baixo também vai ficar faltando uma perninha pro lado de trás, então a gente vai fazer a marcação sempre na perninha do lado da esquerda. Ó, vou passar meu marcador aqui de dentro, ó, dentro no meio do meu Vzinho, pegando a perninha da esquerda. Ó, Vzinho no meio, perninha da esquerda. Que é onde eu vou inserir a minha agulha depois, de trás pra frente, né? Vou fazer a minha correntinha pra subir e vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou pegar exatamente onde tá o meu marcador, ó. Vou inserir a minha agulha lá onde tá o meu marcador. Tem uma perninha aqui do ponto, né? Vou passar aqui. E lá na frente vai sair centrado, ó. Vai sair no meio das duas perninhas do meu ponto baixo, ó. Uma perninha pra cá, outra perninha pra lá. Vou dar altura e vou fazer o meu primeiro ponto baixo da outra carreira. É normal que ele fique um pouquinho em diagonal? Sim, é normal. Vou tirar esse marcador daqui de baixo e vou fazer a marcação a mesma que a gente fez lá no início, ó. Vou fazer aqui também. Lembra que sempre vai ficar faltando uma perninha, tá? Então, eu posso fazer a marcação também do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, ó. Pegando somente na perninha do lado esquerdo, ó. Que ele vai sair lá atrás, centrado depois, quer ver? Vou fazer o próximo ponto e vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui a gente vai trabalhar sempre centrado, tá? Do início ao final da nossa carreira. Então, como que eu vou fazer o centrado da parte de trás? Aqui eu também tenho duas perninhas. Eu vou inserir no meio das duas perninhas, ó, perninha de cá, perninha de lá, logo embaixo da minha laçada de finalização. E vou inserir aqui. E lá na frente, a minha agulha precisa sair no meio das duas perninhas também, ó. Aqui tem uma perninha e aqui do outro lado também tem outra perninha. No meio das duas perninhas aqui, no meio das duas perninhas lá da frente, busquei o fio do rolo. Dei a altura. E finalizei. Prontinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho do avesso para vocês verem que a minha marcação saiu no centrado, ó. Uma perninha para cá, outra perninha para lá, e o meu marcador está bem no centro. Prontinho. Agora, é só a gente ir fazendo ponto baixo centrado atrás, centrado na frente, dei altura e finalizei. E assim eu vou fazer até chegar lá do outro lado do meu marcador. Ó, saí lá na frente, no meio das duas perninhas. Esse ponto é muito bom, que ele deixa super estruturada a peça, diferente daquele ponto que a gente pega aqui no meio, né, dos dois pontos baixos, que deixa mais maleável o trabalho. Esse não, ele fica mais firme, porque ele abraça mais o teu ponto aqui. Então, a tendência dele é realmente essa, de ficar mais firme e mais durinha a tua peça. Dei uma esticadinha aqui no meu fio pra formar o rolete. Vou lá, e agora é só continuar. No meio das duas perninhas. No início, tu vai virar o teu trabalho pra verificar se tá tudo certo, né? E aí, depois, lá do decorrer das carreiras, tu vai conseguir ter esse tato, né, pela ponta do teu dedinho indicador aqui que tá do outro lado, ó. Mas é sempre bom tu verificar aí. Finalizei uma carreira, só vou verificar se tá todo mundo centrado, todo mundo no lugar correto, pra depois não precisar desmanchar ou voltar, né? Vou ajeitando o meu trabalho. Verifico se saiu no meio das duas perninhas. Eu recebo muito uma dúvida: Rafa, comecei o meu tapetinho com uma tensão de ponto, ele ficou numa medida, e aí lá pelo final ele ficou com outra medida diferente, e agora? Eu sempre falo que a gente tem uma memória muscular, né? Comecei a fazer o meu trabalho com uma tensão,
E aí, lá pelas tantas, eu parei, deixei meu trabalho ali descansando e fui fazer outras coisas. A gente acaba perdendo essa memória, né? Por exemplo, se tu for estender uma roupa, lavar uma louça ou fazer outra coisa, tu acaba perdendo a atenção que tu estava aplicando. Então, eu sempre digo assim, começou a fazer teu tapetinho, tenta fazer ele até o final, no mesmo momento, né? Sentei pra fazer meu tapetinho, faço ele todo inteirinho. Que a tendência a tu ficar com a mesma tensão no ponto é muito maior. Continuo aqui até o meu marcador. E o nosso tapetinho, ele vai ser sempre assim, até chegar lá na nossa medida de 22 centímetros de extensão. As nossas marcações de início e final de carreira também serão sempre iguais. Para eu atingir aqui os meus 22 centímetros de extensão, eu vou fazer em média 18 carreiras, tá? Mas aí vai variar de acordo com o fio que tu tá utilizando, com o teu padrão de ponto, né? Se ele é mais apertadinho ou mais soltinho, por isso que eu gosto de passar a medida, né? De 22 centímetros. E vou medir também agora na próxima carreira quantos centímetros que deu de extensão aqui, para vocês também terem uma ideia. Vou fazer aqui o meu último, aonde está o meu marcador. Ó, vou buscar o meu marcador lá, ó. Ó, o meu marcador está passando ali, bem no meio do meu ponto, então é ali que eu vou inserir. Verifiquei se passou lá pelo meio das duas perninhas da frente também. E vou fazer o meu último ponto baixo. Tiro o meu marcador daqui. E vou fazer aquela minha marcação da perninha da esquerda. Perninha da esquerda, marquei. Fiz a minha correntinha para subir, virei o meu trabalho sempre na mesma direção. Nota que ele tá mais torcidinho aqui. Então, é importante que tu vá ajeitando o ponto para ele sentando no lugar, com as tuas mãozinhas. Para ele ficar bem, olha como já deu uma grande diferença, né? Então, isso é importante ao longo das carreiras para ti ajeitando o teu trabalho. Ali onde está o meu marcador, eu vou inserir a minha agulha e vou passar pelo meio das duas perninhas. Vou buscar o fio do rolo, vou trazer para frente e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou tirar o meu marcador daqui. E aqui eu tenho duas perninhas, ó, eu vou fazer a minha marcação na perninha da esquerda de novo, tá? Vou jogar o meu marcador lá para trás, para quando eu fizer o meu próximo ponto, ele já ficar no lugar bem certinho. E de novo, no meio do ponto e no meio do ponto, no meio das duas perninhas e no meio das duas perninhas. Meu marcador está no lugar correto. E agora é só continuar. No meio. A tua lateral, ela vai ficar exatamente assim, ó. Ela vai ter esse vãozinho aqui, mas essa lateral aqui e essa lateral vão sempre ficar bem retinhas. Aqui depois, quando a gente for fazer a costura, eu vou ensinar uma técnica para não ficar esse buraquinho aqui quando for fazer o acabamento e a costura. É só uma viradinha da agulha que já faz total diferença no teu trabalho. Então, agora aqui eu vou continuar pelos meus 22 centímetros, ou as minhas 18 carreiras, né? E vou medir aqui pra vocês quanto que ficou o meu comprimento aqui. Vou pegar a minha fita aqui. E da pontinha inicial até o final ficou com 37 centímetros, ó. Então, aqui ficou com 37 centímetros e eu vou fazer por 22 centímetros de altura. Prontinho, aqui eu já fiz os meus 22 centímetros de altura e ela ficou com 37 centímetros de largura. Agora, a gente vai fazer os arremates da nossa base e já vamos começar a fazer a nossa costura também das laterais e também os pontos baixíssimos de acabamento aqui. Então, fiz o meu último ponto ali, vou desmanchar para fazer junto com vocês aqui. O último ponto é exatamente aonde a gente estava fazendo, certo? No meio das duas perninhas aqui, eu vou inserir a minha agulha e ela vai sair lá do outro lado, ó, pelo meio das duas perninhas do outro lado também. Vou fazer o meu último ponto baixo aqui. Vou dar um pouquinho de altura.
E aqui vou cortar o meu fiozinho do rolo. Já é o suficiente esse pedacinho aqui. Puxei ele todinho pra fora. Vou virar ela do avesso aqui e vou fazer os meus arremates. Os dois arremates eu gosto de fazer pro mesmo lado, tá? Pra não ficar arremate pro lado da frente, ali a gente vai usar cola. E aqui é muito simples. Tu só precisa inserir a tua agulha por dentro do ponto baixo aqui, ó. E buscar esse fiozinho e levar lá por baixo das perninhas dos teus pontos baixos. Muito cuidado aqui, tu não precisa tensionar o teu fio, certo? Aqui no acabamento, o nosso intuito é somente esconder o fio e não tensionar. Então, se tu deixar ele soltinho assim, já tá perfeito. Ó. Ele tá encostadinho, mas não tá tensionado. Porque se tu tensiona, tu acaba prejudicando a estética do acabamento ali da frente da tua peça. Puxo com delicadeza, né, pra não prejudicar lá. Dou uma puxadinha aqui. E agora eu já vou cortar e colar aqui pra ter certeza de que ele não vai desmanchar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou cortar ele bem rentezinho, muito cuidado pra não cortar o teu ponto ali, né? Com a ajuda do meu dedinho, da minha unha ou de uma tesoura, eu vou puxar aqui, né? Vou puxar aqui a perninha desse ponto pra trás, ó. E aí, vou colocar uma gotinha de cola. Eu uso essa cola aqui, que é a 793 da Tec Bond. Aquela cola bem rapidinho. Porém, precisa ter muito cuidado. Porque talvez, se tu derrubar ela no teu trabalho, fique esbranquiçado. Então, tu puxa aqui pro lado e bota a gotinha aqui. E depois cobre esse teu acabamento, né? Essa tua colagem aí que tu acabou de fazer. Ó, pra não ficar visível mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui. Deixo o outro lado. Por baixo dos meus pontinhos aqui, né? Vou passar o meu fio, que é o meu fiozinho inicial aqui. Deixa eu pegar a pontinha aqui, fica mais fácil. Pronto. E vou correr ele, ó. Passar por mais ou menos uns 4, 5 pontos aqui já é o suficiente. Com cuidado, pra não prejudicar. Eu vou fazer uma marcação aqui só pra mostrar que esse é o lado do avesso mesmo, tá? A gente fez os arremates e colou a pontinha do nosso fio. Vou cortar rente também. E vou abrir o meu ponto aqui, né, a perninha do meu ponto, e vou pingar a colinha ali embaixo dele. E vou ficar segurando. Cuidado pra não colar o dedinho. Fechar minha cola pra não secar. Prontinho. Esse é o lado de dentro. Não esquece de tirar o marcador depois. E agora a gente vai fazer a costura da lateral, ó. Vou dobrar a minha peça ao meio, ó. Agora a gente vai unir as laterais aqui com um marcador, certo? Então, no meu último ponto aqui que eu fiz, ó, se tu abrir a tua peça e olhar, aqui tem um ponto. E aqui tem o nosso último ponto, ó. Ó, as duas perninhas do meu ponto. Então, logo em cima vai ter o Vzinho, ó. Aqui não tem Vzinho nenhum, é só uma laçada da lateral. Então, aqui no meu primeiro Vzinho, que eu vou unir junto com o meu primeiro Vzinho também. Então, vamos unir os Vzinhos aqui. Que é onde vai passar a nossa costura da lateral. Prontinho. Deu bem certinho. E vou unir também o outro lado. Dá uma amassadinha aqui pra ela ficar bem no lugar. De novo, o nosso primeiro Vzinho com o nosso primeiro Vzinho. Nota que se tu olhar na lateral, existe as laçadinhas, né, da volta que a gente fez, as laçadinhas daquela correntinha pra subir a paredinha. Então, o que vale mesmo são os nossos Vzinhos aqui. Uni os dois aqui. Prontinho. Como que a gente vai começar a nossa costura da lateral? A gente vai começar por este pontinho aqui, por esse vãozinho. Vai vir até aqui e depois a gente vai fazer somente na aba da frente, né? Pontos baixíssimos de acabamento. Vamos chegar aqui e vamos continuar a nossa costura com as duas partes juntas. E depois a gente vai virar a nossa peça e fazer o acabamento aqui de trás. Então, é em duas partes, né? A gente vai
analisar os nossos vizinhos aqui de cima, ó. Tem vários vizinhos que é a parte de cima do nosso ponto baixo. Então, a gente vai equivaler, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, tudo em duplinha. Aqui tem 3, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, no 13º, a gente vai inserir a nossa agulha. Sempre, deixa eu mostrar aqui pra vocês que isso é bem importante. Sempre por baixo das duas perninhas do nosso vizinho, ó. Então, por baixo das duas perninhas do vizinho de cá e por baixo das duas perninhas do vizinho de lá também. Então, vou inserir aqui. E vou buscar o meu fiozinho do rolo. Deixar a pontinha aqui pra baixo e vou buscar o fiozinho, ó. Busquei o fiozinho e levei aqui pro lado da frente. Busquei o meu fio do rolo aqui e agora eu vou fazer uma correntinha em cima. Vou voltar aqui no meu pontinho, ó, no meu vãozinho entre um ponto e outro, ó, logo embaixo do meu vizinho, passando por baixo dos dois vizinhos. E vou fazer a busca do rolo de novo, ó. Busquei o fio do rolo de novo. Fiquei com 2 na minha agulha. Agora, eu vou passar um por dentro do outro, ó. Passei um por dentro do outro e dei um pouquinho de altura. Vou fazer de novo uma correntinha. Volto aqui no corpo da minha bolsa e vou passar de novo no próximo buraquinho, ó, sem pular nenhum, tá? Por baixo dos meus dois vizinhos, busco o fio do rolo, trago pra frente e passo um por dentro do outro, ó. Faço de novo a minha correntinha. Esse aqui é um pontinho zigue-zague, né? Ele vai e volta, vai e volta. De novo, no corpo da minha bolsa, no próximo vãozinho, embaixo do meu próximo vizinho, ó, vai equivalendo, não pula nenhum de nenhum lado. Busco o fio do rolo e passo por dentro do fiozinho que tava na minha agulha. Faço mais uma correntinha. Não esquece de fazer a correntinha sempre em cima para ele ficar com esse efeito de zigue-zague, certo? No próximo buraquinho, ó, cuida para passar exatamente por baixo dos 4 aqui, né? Dos dois vizinhos, das 4 perninhas. Dei altura e passei por dentro. Faço a minha correntinha, volto no meu corpo da minha bolsa, faço por baixo do meu vizinho, passo por dentro. Correntinha, corpo da bolsa, passo por dentro. Correntinha. E assim a gente vai fazer até chegar no nosso marcador. Corpo da bolsa, correntinha. Não esquece das duas perninhas. Corpo da bolsa. Passei por dentro, correntinha, corpo da bolsa. Passa por baixo das duas perninhas. Correntinha, corpo da bolsa. Soltar meu fiozinho aqui. Correntinha. E o último, a gente vai fazer agora. Olha como fica super charmoso, olha. E aqui onde tá o meu marcador, eu vou fazer... Deixa eu botar mais pro ladinho. Eu vou fazer o meu último. Vou inserir onde tá o marcador. Vou buscar e vou passar por dentro. Tirar o marcador aqui pra não atrapalhar. E agora eu vou virar a minha peça. A gente vai trabalhar em 2 lugares diferentes, ó. Tá vendo que essa minha lateral aqui, que é bem no meinho das duas carreiras aqui, onde os pontos se encontram, ele tem essa parte aqui na vertical, ó. Todas as carreiras no meinho delas vai ter essa parte aqui que ela é vertical. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trabalhar do lado direito dessa parte vertical e também a gente vai trabalhar no meio, ó, sempre no meio das carreiras, tá? Então, a gente vai trabalhar também aqui. Porém, aqui a gente vai fazer de um jeitinho diferente, que se a gente só colocar o ponto aqui, vai ficar esse buraquinho aberto, né? Então, vamos lá. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Então, vou lá, busco o fio do rolo e faço um ponto baixíssimo. Ele vai ficar nesse formato aqui, como se fosse uma escadinha mesmo, tá? Olha, agora é a parte aquela que a gente vai fazer nessa parte do encontro aqui dos pontos que fica mais abertinho. Então, como que a gente vai fazer?
Além da gente pegar aqui nessa alcinha da lateral, a gente também vai trabalhar, lembra que eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar aqui entre essas marcações aqui, nessa divisão que é na vertical. Então, além de eu pegar aqui, eu também vou utilizar essa alcinha aqui, que fica logo depois. Então, como que eu vou fazer? Com a minha agulha de trás pra frente, ó, a minha agulha de trás pra frente, eu vou inserir ela de trás pra frente aqui e vou voltar. E quando eu voltar com ela lá pra trás, eu vou passar aqui, ó, neste vãozinho aqui, ó, que é logo depois dessa minha alcinha que fica na vertical, ó. Só inserir, busquei o fio do rolo e passei, ó. Aí ela acaba dando uma sustentação pro nosso fio. O próximo, a gente, ó, identifiquei aonde tá essa minha laçadinha na vertical, vou inserir aqui logo depois a minha agulha, logo antes, no caso, né? Busquei o fio do rolo e fiz um ponto baixíssimo também. De novo, a nossa mais soltinha lá, de trás pra frente, ó, de trás pra frente, puxei aqui e o nosso lugar tá logo aqui do ladinho, ó. Se tu tiver alguma dificuldade, pega outra agulha, né, pra ver se tu encontra aí. Vou inserir. Caso aconteça de tu alongar demais esse ponto que tá na tua agulha, antes de buscar o fio do rolo, tu pode dar uma ajustadinha aqui, ó. Busquei. E fiz. Certo? O próximo, do lado direito da nossa laçadinha na vertical e o próximo do lado esquerdo. Se tu quiser usar até uma agulha menor para fazer isso, não tem problema também. Ó, vou identificar de novo, ó, o lado direito da nossa laçadinha vertical. Se tu estiver trabalhando com um fio clarinho, fica muito mais fácil de tu visualizar essa parte. Se o fio for um pouquinho mais escuro, talvez tu tenha uma certa dificuldade para visualizar isso. Aqui, eu vou inserir, ó, de trás pra frente e depois eu vou passar por esse vãozinho aqui, ó. Pode dar uma esticadinha assim, não tem problema não. Então, ó, de trás pra frente e nessa perninha que tem do lado esquerdo da nossa laçadinha na vertical. Prontinho. E aí, a gente vai fazer até o nosso marcador, ó. Se tiver alguma dificuldade, tu pode utilizar esse ganchinho da agulha, né, pra achar ele, ó. Passei pro lado de lá. Porque ele fica bem apertadinho mesmo. Porque se ele não ficar bem apertadinho, não vai ficar bem fechadinha essa nossa costura aqui. De novo, aqui. Do lado direito. Ó, agora no meio, lá, né, nosso vão, aquela que fica bem soltinha. E depois, aqui fica do lado esquerdo, ó. Prontinho. A bem soltinha ali. Vou tentar buscar ela aqui. Às vezes pode escapar a agulha, é normal mesmo. Ó, é pra ela ficar bem retinha mesmo. E sem aqueles vãozinhos, né? Sem aquele monte de buraquinho que fica quando a gente faz a costura nessa alcinha que fica mais solta, né? A última. Então, eu vou fazer a última aqui no meu último pontinho, ó. Tá vendo que a gente tem aqui também a nossa laçadinha na vertical aqui e o antes? Então, esse vai ser o último. Lembra que a gente fez uma correntinha aqui pra finalizar e começar o nosso acabamento? Então, a gente vai fazer aqui deste lado a mesma coisa pra equivaler o nosso trabalho e ficar simétrico. Fiz a minha correntinha, então, ó, no último ponto, minha correntinha. Onde tá o meu marcador? Que a gente colocou, eu vou inserir e não esquece de passar por baixo, né, das 4 perninhas ali. Tirar o marcador aqui. Ó, dos 2 vizinhos. Vou buscar o fio do rolo e vou passar por dentro. Prontinho. E agora, eu vou começar a mesma sequência que a gente estava fazendo do outro lado.
uma correntinha, volta no corpo da bolsa, pega as 4, por baixo das 4 alcinhas, finaliza e faz de novo uma correntinha. No corpo da bolsa, passa por dentro, correntinha. Corpo da bolsa, passa por dentro, correntinha. Até chegar lá no final. Não esquece de conferir se tá passando por baixo de todas as alcinhas a tua correntinha ali, né? Que parece uma correntinha, que é a parte de cima do nosso ponto baixo. E vai organizando. Não esquece também de fazer a correntinha aqui, né? Corpo da bolsa. Correntinha e o último corpo da bolsa. Prontinho. Finalizei no corpo da bolsa e tá prontinha a costura de um dos lados da nossa peça. Agora, a gente vai ajeitar aqui com as nossas mãos, né, pra ver se ficou tudo bem certinho no lugar. E eu vou cortar aqui também e vou puxar pra cima. Puxei pra cima e agora eu vou fazer os meus arremates, ó. Vou ajeitar aqui bem essa parte de cima. Tá vendo que ela fica com duas quinas menorzinhas aqui, né? Como se ela ficasse em diagonal as pontinhas. E depois a gente vai começar por essas diagonais aqui, pra ficar bem uma cinturinha, né? Então, a gente vai fazer os arremates aqui. Esse último pedacinho aqui, que foi o que a gente acabou, nós vamos levar lá pra trás. No mesmo lugar onde eu fiz esse último ponto, eu vou inserir a minha agulha de trás pra frente. E vou buscar esse fiozinho que sobrou aqui e levar lá pra trás, ó. Prontinho. Vou dar uma apertadinha nele. E agora eu vou passar por trás aqui do corpo da minha peça. Vou passar por uns pontinhos aqui, por trás de uns pontinhos, né? Com muito cuidado. Pronto. Aqui também. E vou jogar lá pra dentro pra eu fazer o meu arremate. Com a minha agulha aqui, passo lá pra dentro. Dou uma puxadinha. Tirar o meu marcador aqui que identifica o centro, né? E agora aqui pelo lado de dentro eu vou fazer o meu arremate esse fiozinho, né, que tem aqui sobrando. Botar ele um pouquinho mais pra dentro aqui, ó. Vou só passar por dentro esse meu fiozinho aqui também. Pra eu poder fazer o arremate, né, cortar e colar. Então, eu vou cortar aqui. Rente. Abrir o espacinho ali. Primeiro eu vou destapar a minha cola aqui. Vou abrir meu espacinho aqui, puxar aqui o pezinho, né, do meu fio, a perninha do meu ponto. Uso uma gotinha ali e vou cobrir. E vou ficar segurando. Prontinho. De novo, eu faço aquele ajuste com carinho, né, pra ela voltar pro lugar. E agora eu vou fazer o arremate do outro lado também, aqui, ó. Vou passar por dentro aqui. De uma forma que não apareça, né? E aqui a gente pode dar uma tensionadinha a mais. E vou passar para o lado de dentro. Pronto. E agora eu vou virar minha peça e vou de novo fazer aquele arremate mesmo que a gente fez antes, né? Tem que dar uma torcidinha nela. Eu gosto sempre de fazer os arremates pelo lado de dentro, caso aconteça, né, da cola
Não sei, dar uma pingadinha ali um pouquinho mais pro ladinho, pra ficar bem perfeitinho mesmo. Vou cortar aqui rente também. Dou uma puxadinha, corto meu fio. Dou uma puxadinha ali na perninha do meu ponto. Ponho a gotinha. E vou cobrir com cuidado aqui e ficar segurando. Prontinho. Agora eu vou ajeitar ela, pra ela não sair, né, do formato dela, porque a gente acaba puxando pra lá, puxando pra cá, acaba saindo. Tava tão linda, né, daí a gente vai arrematar por dentro e fica... E agora, o que aconteceu? Só ajeitar ela com carinho que ela volta ao formato dela. Esse é o bom do fio de malha, né, que a gente consegue ajustar aqui. Prontinho. Agora a gente vai fazer o outro lado. Lembra que a gente fez aquela nossa correntinha logo depois que a gente terminou o nosso padrão de ponto aqui? Então, é nela que a gente vai trabalhar para início e final. Vou virar meu trabalho. Na minha correntinha, eu vou inserir a minha agulha. Aquela que a gente fez soltinha mesmo, né? Pra fazer... Ah, fiz o último ponto baixíssimo aqui, faz uma correntinha e depois continua o padrão de costura da lateral, né? Então, a gente vai inserir a agulha nessa correntinha, buscar o fio do rolo, deixar um pouquinho mais compridinho para ficar mais fácil na hora de fazer o arremate. E como a gente vai trabalhar fazendo ponto baixíssimo de acabamento, é nos mesmos lugares, tá? Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, aqui o meu ponto na vertical, ó, é importante que a gente ache esse ponto na vertical. Então, meu pontinho na vertical, minha alcinha aqui de cima, mais um ponto baixíssimo. E agora é aquele nosso ponto, né, que quando a gente faz o ponto baixíssimo, pode ficar esse buraco. Então, como que a gente vai trabalhar deste outro lado? A gente vai inserir a nossa agulha aqui, né, dentro desse buraquinho, porém, a gente também vai pegar essa alcinha que tem aqui, logo do lado do nosso pontinho, da nossa laçada que tá na vertical aqui, pra dar uma estrutura. Então, eu pego aqui e também vou pegar aqui, ó. Mostro o pontinho na vertical do ladinho dele. E fiz um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou identificar onde tá a minha laçada na vertical e uma coisa muito importante. Logo depois dessa minha laçada na vertical, eu vou ter duas laçadinhas, ó, as perninhas do meu ponto aqui, ó. Uma perninha pra cá e a outra perninha pra cá. Nós vamos trabalhar sempre nessa perninha que fica de frente pra gente, não a parte de trás lá. Então, ó, nessa perninha da frente, logo depois da minha laçada na vertical, eu vou inserir e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui é a minha parte, aquela do ponto que fica o buraquinho, então, eu vou pegar também a parte de trás lá. Parte da frente, do lado da laçada na vertical. Ponto com o buraquinho, pego a parte de trás lá também. Parte da frente, logo depois da laçada vertical. E aí, vou ajeitando aqui, ó, a minha costura, pra ela ficar bem retinha. Se eu tivesse pego nesta parte aqui de trás, ficaria um zigue-zague, né? Ela ficaria assim. Porque a gente tá trabalhando pra frente aqui, então, a gente também tem que fazer essa costura pra frente nessa outra parte aqui do ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazer até chegar lá do outro lado. Se tu tem alguma dificuldade para achar os teus pontos, identifica eles antes e dá uma puxadinha, ó, com uma agulha um pouquinho menor para facilitar, ó. Identifica onde tá a laçadinha na vertical, identifica onde tá a perninha, o ponto com o buraquinho, que aí depois quando tu for fazer, fica mais fácil, né? Porque já vai tá mais soltinho ali, tu vai conseguir identificar com maior facilidade. E vai ajeitando os teus pontos, ó. Achei aqui a minha laçadinha na vertical, achei a parte de antes para eu pegar junto com o ponto mais larguinho, achei também a perninha aqui, então vou continuar, ó.
laçada na vertical mais pra lá, que eu vou utilizar essa perninha aqui pra deixar mais firme. Agora, a perninha do lado de lá, né? Ó. Tem que ter paciência e calma, não adianta. Ó, vou fazer aqui agora o último ponto, ó, no meu ponto mais larguinho. Vou lá na perninha de trás, buscar o fio do rolo. E agora eu vou fazer o meu último aqui, ó. Meu último ponto baixíssimo. Tá vendo a minha laçadinha na vertical aqui, ó? Já usei deste lado, agora eu vou usar do outro lado também. A mesma coisa que a gente tava fazendo. E agora eu vou finalizar aqui na minha correntinha. Lembram daquela correntinha que a gente fez? Terminei o padrão de ponto da lateral e fiz uma correntinha. Então, é nela que eu vou inserir a minha agulha, buscar o fio do rolo e vou fazer meu último ponto baixíssimo. Vou soltar aqui a minha agulha e vou cortar o fio do rolo. Vou buscar aqui todo o meu fiozinho. E na minha próxima alcinha que eu tenho aqui, eu vou buscar esse fiozinho e vou levar lá pra trás, pra fazer o meu acabamento. Deixar mais apertadinho pra ficar bem bonitinho. Agora eu vou virar ela do avesso aqui pra eu conseguir fazer o meu arremate. Então, esse fiozinho que tem aqui, eu vou deixar mais tensionado pra conseguir esconder ele. E vou passar por dentro aqui. Vou passar por baixo e a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos cortar e colar. Vou cortar aqui bem rente, com cuidado para não cortar o meu ponto ali, né, que às vezes acontece mesmo. Vou usar a mesma cola. Vou abrir aqui com a minha mãozinha e vou colocar um pinguinho ali. E vou cobrir. Prontinho. E do outro lado, a mesma coisa. Depois a gente ajusta ela para ela voltar pro formato original dela de novo. Vou passar aqui por dentro dos meus pontos, para que fique bem escondidinho. Vou cortar. E vou colocar aqui o meu pinguinho de cola também. Sempre gosto de puxar a perninha e depois cobrir ali, né, a parte da cola. Vou fechar minha cola aqui pra não ressecar. E tá pronto o corpo da nossa bolsa Edith. Aqui eu já ajeitei ela de novo com as minhas mãos. Vou guardar aqui o restinho do meu fio que sobrou e vou tirar as medidas pra vocês do tamanho que ela ficou assim prontinha. Então, ela ficou com 19,5 e ficou com a largura de 24 centímetros. Aqui a gente vai fazer a nossa alça. Eu comprei 30 centímetros, que é a medida mínima que o armarinho vende, de tricoline, tá? Não testei com outro tipo de tecido, somente com a juta mesmo. E aqui eu dividi em 3 pedaços, ó, dá pra fazer 3 alças, no caso. Então, eu cortei 10 centímetros desse tecido e a extensão eu deixei do mesmo jeito. Que vem lá com 1 metro, 1,10 m, 1,40 m, dependendo do tipo de tecido que tu vai comprar aí. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu peguei uma toalhinha aqui emprestada do Theo, pra eu poder usar o meu ferro aqui. E eu vou fazer 3 marcações nesse meu pedaço de tecido aqui. Primeiro, eu vou fazer essa marcação no meio. Então, eu vou juntar aqui as duas partes. E vou pegar o meu ferro e vou fazer essa marcação, ó. Vou passar o meu tecido divididinho ao meio ali. Vou passar ele por toda a extensão, tá? Toma cuidado que tem alguns tecidos que não tem como fazer isso, tá? Eu sei que o tricoline dá pra fazer tranquilamente. Porém, com a juta eu não consegui fazer isso, porque ia acabar queimando ali o material, né?
Então, com a juta, eu não fiz essas marcações aqui que eu vou fazer pra vocês. Mostrando aqui pra vocês, né? Então, vou dividir ao meio e vou passar todinha ela pra fazer essa marcação, que vai ficar mais ou menos nessa largura nossa alça. Se tu quiser uma alça mais fininha, tu corta 8 centímetros, 6 centímetros, que a tua alça vai ficar mais fininha, tá? Pronto, fiz a primeira marcação. A próxima marcação que eu vou fazer vai ser nas bordinhas, ó. Eu vou fazer na bordinha de cá, ó, mais ou menos aqui um dedinho de largura, essa minha marcação, que é onde eu vou passar a minha cola depois, tá? Então, eu vou fazendo assim, essa minha marcaçãozinha. Isso aqui é só pra facilitar na hora de tu colar, né? De tu passar a tua cola ali e colar. Essa marcação, ela facilita. Então, vou fazer dos dois lados. Fazer deste lado e também do outro lado. Fiz todo um lado já, e agora eu vou começar a fazer do outro lado. A mesma coisa, certo? Cuidar aqui pra não queimar meu dedinho. E vou fazer por toda a extensão também, essa mesma marcação que eu fiz, de ambos os lados, certo? É uma alça super rápida de fazer, bem tranquila, não tem segredo nenhum. E tu pode substituir também essa corda de sisal que a gente vai colocar dentro pela aquela mangueirinha. Se tu não achar aí na tua cidade a corda de sisal, tu pode usar outro tipo de corda também, cuidar só para que não fique muito pesada essa corda. Eu escolhi a corda de sisal por ela ser mais leve mesmo. E tu pode substituir ela pela mangueirinha, aquela de 1/4, né? Usar duas mangueirinhas ou usar uma de meia polegada. Vou esperar o meu tecido esfriar. Enquanto o meu tecido esfria, aqui eu tenho 2 pedacinhos da minha corda, ó. Ela tem 1 centímetro de espessura. Aqui eu cortei 30 centímetros, 2 vezes de 30 centímetros, e vou colar uma em cima da outra. Vou utilizar essa cola aqui e vou passar só na pontinha. Passar aqui, botar uma em cima da outra e vou ficar segurando até colar. Demora uns minutinhos aí pra fazer essa colagem, ó. E vou passar também do outro lado, bem generosa, certo? E vou ficar apertando aqui até colar. Aqui já tá colado as duas partes, ó. E agora eu vou colar o meu tecido. Para colar o meu tecido, eu vou utilizar essa cola aqui, que é uma cola universal da Pega Mil, e é importante que tu verifique se a tua cola tá bem novinha para fazer essa parte de colar o tecido, certo? Como que eu vou fazer? Deixa eu arrumar meu tecido aqui. De novo, Rafa. Como que eu vou fazer? Abrir minha cola aqui. E tu não precisa passar muita cola, certo? Então, tu vai passar a cola aqui. Botar ela mais do ladinho aqui, porque ela vai dar uma pingadinha. E eu vou juntar aqui, ó, as duas partes. Essa aqui é uma colinha mais gelada. Então, enquanto ela estiver gelada, é porque ela tá colando ainda. Quando ela parar de deixar de ser geladinha, é porque ela já colou. Então, vou pedacinho por pedacinho, sem pressa, tá? Prontinho, vou pra próxima parte. E vou fazer assim até o final, ó. Passei a cola onde tá dobradinho. E colo aqui em cima. Olha que importante essa marcação que a gente fez com ferro, né? Pra facilitar. Vou alisando aqui, que é pra espalhar bem a cola, né? E aderir. E vou continuar passando até o final lá.
É uma alça bem rápida de fazer, porém tem que ter um pouquinho de paciência aqui nessa parte de colagem, né? Ajeito bem no meio. Deixei o meu tecido esfriar, não passei com o meu tecido quente. É só uma leve apertadinha no tubo da cola, não precisa apertar muito. E eu não testei com outros tipos de cola, somente essa mesmo. Bom, apertando, passando a mão e vou colando. Eu fiz por toda a extensão do tecido, né, o comprimento, a largura, na verdade, do tecido, para dar duas opções de finalização para vocês. Na hora de colocar a alça, né? Aí tu vai personalizar do jeito que tu achar que fica melhor. Passo só de um lado mesmo, depois venho alisando. Com a juta, a mesma coisa, só que eu não consegui fazer essas marcações na juta, né? Então, eu tive que fazer pedacinhos menorzinhos, assim, pra ir dobrando, né? Colando. Então, demorou um pouquinho mais com a juta. Aqui a gente consegue fazer essas marcações e a gente já tá no final. Menos de um minutinho, um pouquinho, aí a gente já tá finalizando. Vale a pena passar muita cola, porque se tu lambuzar demais, é capaz de ficar manchado, né? Passar pro outro lado do tecido. Finalizar. E tem que cuidar também pra não passar muita cola, senão acaba colando essa parte de dentro aqui, que a gente não quer que cole, pra eu poder passar a cordinha depois de sisal. Deixa eu fechar minha cola aqui, que a gente ainda vai utilizar ela depois. Esperar colar aqui, que já tá bem, já saiu o geladinho, né? O resto ainda tá bem geladinho, eu vou esperar um minutinho pra poder passar a nossa cordinha aqui por dentro. Agora aqui com a minha corda coladinha uma na outra, eu vou inserir aqui dentro. Vou abrir aqui e vou colocar a minha cordinha. Tem que ter um certo cuidado porque ela tem umas pontinhas, tá? Então ela é mais chatinha de inserir. Mas dá certo sim, é só ter um pouquinho de paciência. Ó, vai apertando a pontinha dela pra quebrar qualquer pontinha que esteja lá atrapalhando a entrada dela. E devagarinho tu vai colocando. E aí tu vai inserindo, ó. Aí vai puxando aqui embaixo. É pra ela ficar bem justinha assim mesmo, ó. Depois que botou, ela vai com mais facilidade. Tu vai posicionar bem no centro, tá? Pra depois a gente poder fazer os dois tipos de acabamento. Então, só empurrando aqui, empurra a ponta lá, puxa aqui. Deixa eu ver se já tá no centro da minha aqui. Quase. Um pouquinho. Aperto a pontinha dela, caso ela não esteja indo, né? Não esteja correndo. E agora aqui, tá bem no centro, um pouquinho ali, mas dá pra fazer. Agora eu vou colocar nessa nossa peça aqui e vou ensinar um jeito de acabamento pra vocês, tá? Aonde que a gente vai inserir a nossa alça? Vou pegar uma agulha de crochê pra ajudar aqui. Eu vou contar uma, duas carreiras e no segundo ponto eu vou buscar a alça. Ó, eu vou abrir aqui e vou ir passando a alça. Passa uma pontinha, né? Pronto. E é só puxar até onde tá a nossa corda. Cuida pra não puxar e não tirar ali do lugar a corda. De novo, primeira, segunda carreira. Aqui tá o nosso buraquinho, eu vou passar a alça de dentro pra fora, tá? Insere a pontinha com a ajuda da agulha ali. Depois que passou a pontinha, tu puxa o resto. Prontinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui, deixa bem organizadinho. E vou pegar a minha ponta, vou levar lá pra cima, passar por dentro da alça aqui, ó. Passei por baixo da alça e agora eu vou passar aqui por dentro. Super simples, não tem segredo nenhum.
e vou apertar. Lembrando sempre de puxar só a parte de baixo, tá? Ó, puxei aqui, vou ajeitando o meu nozinho pra ficar bonitinho. Ajeito a minha corda lá dentro, né, pra ficar bem redondinha que nem a alça. De novo, levei lá pra fora, a minha ponta, ó, lá pra fora. Passei por dentro da alça e a pontinha pra fora também. É importante que tu faça os dois nozinhos iguais. Puxei aqui pra ajustar. Vai ficar bem presinho. E tá pronto, aqui a gente já colocou nossa alça. Essa é a primeira opção que a gente vai arrematar a nossa alça, digamos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui eu deixei bem na bordinha aqui e ela soltinha, pra ficar um charminho. Então, é essa primeira que eu vou mostrar pra vocês. Como que eu fiz? Apertei a minha alça, deixei no lugar correto, vim aqui na base da minha bolsa e cortei a alça. Deixando um dedinho, ó, um dedinho pra fora, um dedinho pra fora e cortei. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar a pontinha aqui e vou dobrar pra dentro, ó. Dobra um pouquinho pra dentro ali. E agora, antes de colar, tu vai dobrar as duas, tá? Pra deixar mais ou menos na mesma altura, ó. Ficou aqui. Agora, eu vou dobrar essa aqui também, pra deixar mais ou menos na mesma altura. Essa é uma opção pra deixar as pontinhas da tua alça aí. Caso tu queira curtinho, é só tu cortar mais curtinho mesmo. Ó, deixa bem ajeitadinho. Com paciência, né? Bem retinho. Ó, essa ficou mais curtinha que aquela. Vou puxar um pouquinho mais pra fora aqui, pra deixar bem retinha. É importante fazer isso depois do nozinho, né? Senão a gente acaba deixando uma mais comprida e outra mais curtinha. Pronto. Agora, com a nossa cola, mesma que a gente usou pra colar o tecido, eu vou vir aqui, vou abrir essa pontinha aqui, ó, e vou passar cola de um dos lados também. Ó, passei a colinha lá dentro. E vou ficar segurando. Caso saia pra fora assim, tu pode passar o teu dedinho pra tirar o excesso. Depois é só esfregar um dedinho no outro que a cola sai da tua mão. Colei um lado. E agora, vou colar o outro lado. Prontinho. E tá pronta a nossa alça também. Super econômica e bem diferenciada. Agora eu tô aqui com outro tecido em outra bolsa, essa aqui eu fiz no fio residual, e vou colocar a alça também pra vocês, porém, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse nozinho aqui. Então, vamos lá. A gente vai colocar também no mesmo lugar, a gente vai inserir a nossa alça aqui, né? Aqui, como é o fio de lycra residual, fica mais fácil ainda de passar. Ele é mais maleável, mais macio. O nozinho inicial é a mesma coisa. A única diferença é a finalização mesmo. Ó, coloquei a segunda alça e vou fazer aquele mesmo nozinho que eu fiz antes. Passa por baixo, passa por dentro e aí finaliza. Vou apertar aqui e ir ajustando. Bem apertadinho. De novo por fora, depois por baixo da alça e depois por dentro. Vou apertar. Ajustando sempre aqui, né, pra ficar bem bonitinho. Pronto, ó. Agora eu vou fazer aquele nozinho que parece uma gravatinha. Vou pegar aqui o meu lado direito e vou passar por cima, ó. Vou cruzar um no outro.
E como este fiozinho que eu cruzei aqui por baixo, eu vou jogar ele por cima. E agora eu vou jogar ele aqui pra dentro, ó. Levar ele lá pra dentro, ó. Prontinho, ó. Eu vou ajustar aqui, ó, aonde que eu quero que fique o meu nozinho. Ah, eu quero um pouquinho mais pra cima, ó, aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, por dentro dessa voltinha aqui que eu fiz levando lá pra trás, eu vou passar a minha pontinha aqui e deixar lá embaixo, como se fosse uma gravatinha mesmo. Prontinho, ó. E agora eu vou apertar. Ajusto aqui o meu tecido, né, pra ele ficar bem bonitinho. Dou mais uma apertadinha aqui, mais uma apertadinha ali. Deixo bem no meio. Ajeito bem aqui o meu tecido. E agora eu vou cortar as minhas pontinhas aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente já tinha feito lá no outro modelo. Se tu quiser colocar um pinguinho de cola aqui pra não desfazer esse nozinho que tu fez, também pode. Agora eu vou cortar aqui, ó, os dois. Eu quero que eles fiquem no final da minha peça, então eu vou cortar mais ou menos aqui. Vou deixar um mais curtinho e um mais compridinho. Então, eu vou dobrar aqui primeiro pra ver que altura que vai ficar. Minha mão já tá cheia de cola. Ó, vou dobrando devagarinho, com cuidado, e deixando bem retinho, ó. E esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais curtinho, pouca coisa. Então, vou abrir, vou dobrar também pra dentro. Ó, fica um mais curtinho e o outro mais compridinho, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar um pouquinho de cola e vou finalizar. Colar aquela pontinha ali, né? Ó, vou abrir, passo um pouquinho de cola, não precisa ser muita cola, não. Limpo o excesso e fico segurando. Um pouquinho da minha mão, esfrega a mão nela mesma, né? Pra sair. E agora no de baixo, a mesma coisa. Fechar minha cola. E tá prontinho o nosso nozinho, olha que charmoso que ficou. Dos dois lados. Pra fazer a minha alça, eu escolhi um restinho de um fio que eu tenho aqui em casa, que ele é polipropileno 3 milímetros. E vou utilizar também uma agulha, que é de 3,5 milímetros, certo? Então, eu vou começar fazendo a minha laçada inicial. Finalizei a laçada inicial e vou fazer mais 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Vou laçar o meu fio e vou contar a partir da última que eu fiz. 1, 2, 3 e lá no quarto buraquinho, a quarta alcinha, que é da minha laçada inicial, eu vou inserir a minha agulha. Vou buscar o fio do rolo e vou fazer um ponto alto. E aqui nesse mesmo lugar eu vou colocar mais 2 pontos altos. Totalizando 3 pontos altos. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Neste primeiro vãozinho que eu tenho aqui do meu último ponto alto, é onde eu vou trabalhar. Sempre um ponto alto agora. Então, naquele buraquinho ali, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer mais 3 pontos altos também. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 3 correntinhas. 1, 2, 3. E virei o meu trabalho. No mesmo lugar ali, do último ponto alto, vou fazer de novo 3 pontos altos.
Um, dois, três. De novo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Virei meu trabalho. O primeiro vãozinho onde eu fiz meu último ponto alto. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu vou fazer esse cordão com 1,20 m, sempre fazendo esta mesma sequência. Aqui eu já tô com o meu cordão todo pronto, ó, com mais ou menos 1,20 m. Eu não arrematei aqui, deixei o fio do rolo aqui. E vou arrematar somente a primeira parte aqui, que foi por onde eu comecei. Vou esconder o meu fio primeiro. Bem apertadinho aqui nessa primeira parte. Deixando bem justinho. E vou escondendo aqui. Pronto, já é o suficiente. Agora, eu vou cortar um pouquinho maior do que o meu tamanho ali, não rente, porque eu vou queimar. Ali eu vou queimar com a parte próxima à chama, próximo ao isqueiro, né? Não tão próxima à chama. Ele vai derreter, eu vou apertar ele aqui pra ele ficar bem fixado. E agora, a gente vai aplicar na nossa peça. Agora aqui eu vou posicionar com a ajuda de um marcador. Vou posicionar e vou fixar na minha bolsa, com a ajuda de marcadores. Vou deixar ela bem posicionadinha onde eu quero que ela fique. Pegando uns pontinhos aqui e prendendo ela, ó. Com cuidado pra não puxar fio ali do teu ponto, da tua bolsa, né? Ó. E a gente vai posicionar ela. Deixar um pedaço aqui pra ser a alça de mão. E agora, eu vou prender ela aqui do outro lado também. Medir aqui o quanto que eu deixei de altura da nossa peça até a nossa alça, tem 6 centímetros. Deixar ela mais ou menos na mesma posição do outro lado. E vou continuar aqui fixando ela até embaixo. E agora, a gente vai virar ela pro outro lado, ó. Como ela é contínua, né? Desvirei aqui. E ela vai acabar lá do outro lado. Vou fixar ela aqui também. Na mesma posição. Pra gente poder fazer a junção dela. Depois, a gente pode tirar os marcadores conforme a gente for fazendo. Se tu não tiver marcador, serve fiozinhos também, de outras cores aí, pra te poder te guiar. Sempre posicionando no mesmo lugar. Passar o marcador com cuidado, né? Pra não puxar fio. E aqui, por último, colocar aqui. E é onde a gente vai começar a nossa costura, né? Do lado de cá. Por isso que eu ainda não arrematei, né? Pra ter certeza de que daria bem certinho. Então, agora, a gente vai fazer o arremate aqui. Vou soltar só esse último marcador aqui, pra facilitar eu fazer esse arremate. Vou cortar o fio que vem do rolo.
Vou puxar ele todo pra fora aqui e vou fazer o arremate pelo lado de dentro. Passando por baixo dos pontinhos aqui. Passo por trás de um. E depois vou passando por dentro dos outros. Da mesma maneira que a gente fez antes, lá no início. É importante que tu deixe essa pontinha final aí sem, caso falte um pedacinho, sobre, é só desmanchar ou fazer um pouquinho mais. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou cortar um pouquinho maior. E vou queimar. Prontinho. E agora eu vou fazer essa junção aqui dos dois. Colocar mais um marcador aqui na pontinha de baixo. Pra ela ficar bem fixadinha. E agora, eu vou fazer a costura, né? Juntar ela na nossa peça com o mesmo fiozinho. Esse fiozinho, a gente vai usar ele por dentro da nossa peça, ó. Ele vai ficar lá dentro. Eu vou buscar ele sempre por dentro da nossa bolsa. Então, com a minha mão, eu vou inserir lá dentro. E agora, eu vou começar. Eu vou fazer toda a volta, ó. Eu vou subir, vou fazer pela alça, vou descer, vou dar a volta e vou terminar aqui embaixo. Então, eu vou começar aqui por baixo, nesse miolinho que tem aqui. Prontinho. Busquei o fio aqui e agora eu vou continuar fazendo a minha costura, sempre com ponto baixíssimo, certo? Então, ali no próximo, vou seguindo, ó, assim, assim, assim e assim. Então, vou inserir no próximo buraquinho, vou buscar o fio do rolo e vou passar por dentro. No próximo. Por isso a importância dos marcadores, tá? Esse aqui vai ficar mais soltinho, mas depois, quando a gente for arrematar, a gente consegue apertar ele bem. No próximo. No próximo. Sempre vai seguindo, tá? Os teus pontos altos que tu fez, as tuas correntinhas, ó, e vai contornando aí um lado da tua alça. Ó. Esse fio de polipropileno é um pouquinho mais durinho, mas dá pra fazer. Ó, e vai ficando assim, ó. Vamos verificar se tá bem no lugar. Dá um pouquinho mais de altura. Pronto. E assim eu vou fazer até finalizar aqui a parte de cá do corpo da bolsa, né? Conforme vai chegando mais próximo aí da abertura da tua peça, vai ficando mais fácil de fazer essa costura. Busquei o fio lá embaixo, trouxe pra frente. Cuidado pra não puxar os pontos da tua peça, né? Ó, e ela vai ficando assim a costura. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais pra cá. Arrumar meu fio. E vou continuar. É importante tu sempre verificar se tá na posição correta.
Já tô quase chegando aqui na borda da minha bolsa, né? Ó, mais um ponto aqui. Mais o último, próximo também ali. Bem na bordinha aqui. Pronto. Agora, a gente vai continuar fazendo o mesmo ponto baixíssimo que a gente tava, só que, porém, somente pela alça, ó, pra chegar lá do outro lado. Ó, nos mesmos buraquinhos. Isso também vai deixar a tua alça um pouquinho mais firme. Soltar o meu fio do rolo aqui. E vamos continuar. A gente vai fazer esse contorno por toda a nossa peça. Este outro lado é um pouquinho mais difícil de fazer a costura, né? Porque pra mim, que sou destra, fica pro outro lado, então acaba ficando mais na contramão, digamos assim. Mas dá certo, sim. Vou ajeitando. Olha como vai ficando muito, muito, muito charmosa. E é uma opção super econômica também. Agora, eu tô quase chegando próximo ali do lugar onde eu vou começar a fixar. E agora, a gente vai no próximo já fazer por dentro da nossa peça. Vou inserir a minha mão lá dentro e vou continuar fazendo. Só que eu vou buscar o fio com um pouquinho mais de dificuldade, né? Por estar ao contrário. Mas também dá certo. Inserir lá, vou buscar o fio lá dentro, ó. Pronto. Nos mesmos lugares, tá bom? Soltar meu fio aqui do rolo. E aí, tu vai te ajeitando, ver como que fica mais fácil pra ti fazer essa costura, né? Qual é a posição que fica mais confortável. Porque a gente tem que dar toda a volta ainda na peça, né? Depois de alguns pontos, aí tu acaba achando um jeito pra fazer. É só esses primeiros que são mais complicados mesmo. Eu preferi fazer essa costura com ela já na peça pra eu poder ter essa noção, né? De fazer do início ao final ali, como se ela tivesse esse encontro ali. Vamos continuando.
E agora a gente vai continuando, né? Nos mesmos lugares onde a gente estava fazendo. Com paciência, com carinho. A gente vai fazendo a costura aqui. Dá uma trancadinha no fio, às vezes é bem normal. E agora eu vou continuar aqui, ó. Se tu quiser buscar o fio, depois soltar pra voltar aqui pra frente do corpo da bolsa, pra poder ajudar, né? Dar uma firmeza também, dá certo. Busquei o fio lá, e agora eu vou passar por dentro aqui, ó. Buscar o fio e passar por dentro aqui. E assim a gente vai fazendo até fazer a nossa volta ali. Busquei o fio, passei por dentro, ajustei e já estamos quase finalizando este lado aqui. E aí, vamos passar pro outro lado, que é mais tranquilo. A gente vai literalmente dar a volta na bolsa mesmo. Vou verificar aqui. Ficou no lugar certinho. Tirar esse marcador daqui. E vou continuar aqui na parte de baixo da peça também, ó. Nos mesmos lugares que a gente já tava fazendo. Ó. Busco o fio. Passo por dentro. Aqui eu já tô quase lá na nossa emenda, ó. Buscar o fio. Lá do outro lado. Buscar o fio. Com a ajuda dessa mão aqui. E vou passar por dentro. Agora aqui também, ó. Pra ficar bem fixado. Inseri a agulha. Busquei o fio também. E agora, pra fazer essa junção aqui, a gente vai fazer aqui, ó, nos 3 pontos altos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem justinho aqui essa emenda, bem certinho. Então, uma. Ali, no meu segundo buraquinho. 2. Tu com ela no teu colo, fica mais fácil de tu fazer isso. Porque aqui a gente tá com ela em cima da mesa, né? Fica mais difícil mesmo. E 3. O último ali. Travessei pro lado de lá. Busquei, ó, meu fio ficou perdido ali. Vou pegar ele aqui. E agora, passar aqui por dentro. Virei aqui e vou lá do outro lado, ó. Nas minhas 3 correntinhas ali, eu também vou fazer exatamente a mesma coisa. E agora, eu vou costurar todo este lado aqui também. Ó, vou começar aqui. Busquei o fio do rolo. Com a ajuda dessa minha outra mão pra passar por dentro aqui. Vou dar uma apertadinha pra ficar bem justinho. No outro buraquinho. Este lado é bem mais fácil do que o outro lado. Mas ainda assim também dá umas escapadas. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado até chegar lá no outro lado, no final, onde a gente começou a fazer o nosso ponto. Ó, tá vendo que ele tá soltinho aqui? Então, a gente vai arrematar os 2 pontos juntos depois. Vou fazer a minha aqui até dar a volta lá até o final. Aqui eu já fiz toda a minha volta e parei aqui onde a gente começou, ó. Se tu não tá conseguindo achar onde tu começou,
Tu pode vir aqui, é um mais soltinho que tem, ó. É um ponto baixíssimo, mais soltinho. Agora eu vou cortar um fio que vem do rolo. Tá lá dentro da minha peça, né? E vou puxar minha agulha aqui. Puxei o fio. E vou fazer um acabamento invisível, ó. Vou passar por baixo do meu primeiro ponto baixíssimo, as duas perninhas, levo para um lado, e depois, na volta, eu volto aqui no meu ponto baixíssimo que eu acabei de fazer, passo no meio, e levo pra dentro da nossa peça também, ó. E vou apertar. Tirar todos os meus marcadores aqui. E agora, a gente vai fazer o arremate também. Tirei os marcadores. Antes de fazer o arremate lá por dentro, eu vou levar esse fiozinho que ficou pro lado de cá, lá pra dentro. Eu vou passar por baixo aqui. E vou levar lá pra dentro da minha peça. Puxei ali e tá lá os meus dois fiozinhos, ó. Agora, pra eu fazer meu arremate, eu vou empurrar essa parte aqui de baixo lá pra fora. Ó, virei ela do avesso aqui numa pontinha, né? Aqui tá os meus dois fiozinhos, ó. Eu vou dar um nozinho primeiro neles aqui. Bem apertadinho. E vou esconder o meu fio também aqui, passando por dentro do meu trabalho. Prontinho. Corto as pontinhas. Vou queimar aqui. Vou botar bem próximo do meu fio de malha. E ainda vou colocar um pinguinho de cola. Pra não correr o risco, né, de soltar. Com a ajuda da minha tesoura, eu levo uma perninha de um ponto ali pra cobrir e vou ficar segurando até colar. Pronto. Agora eu vou desvirar a nossa peça. Ajeito ela de novo. Esse é o lado de trás da nossa peça. E esse aqui. Esse lado ficou mais esticadinho, esse mais soltinho. Se tu quiser deixar mais alto aqui, né, a parte onde tu vai pegar a tua bolsa na mão, tu pode fazer um pouquinho maior o teu cordão. Se tu quiser fazer de ombro também dá certo fazer assim. Aí fica a teu critério, como tu acha que vai ficar mais bonito pra tua peça. Mas ela tá pronta.